Oi, pessoal. Caiu aqui, eu não sei o que aconteceu, deu uma queda aqui na internet, mas estamos voltando. O pessoal tá entrando. Teve uma queda aqui na internet, pagou aqui geral, mas agora vai estar tudo certo. Bom, gente, deixa eu convidar aqui a Maria Cambru. Ela é psiquiatra, médica psiquiatra, ela é mestre pela UFRJ e hoje a gente vai abordar o tema o que muda na relação com a bebida alcoólica após a cirurgia bariátrica. Fran, minha amiga, tudo bem, Fran? Tudo bem, gente? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a Fernanda, ao Centro Bari, por este convite para estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema, que é um tema tão importante para a área de cirurgia bariátrica e para o pós-cirúrgico. E eu espero que a gente possa aqui desdobrar esse tema, que é bem interessante. Com certeza. E olha, pessoal, vocês estão em ótimas mãos, né? Eu sou suspeita, mas vocês vão ver até o final da live que profissional. Gente, então olha só, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, as pessoas já estão entrando, né? Eu tive aqui um pequeno bug na internet, Esse apagou a horário é live. complicado. Esse Pois horário às é, vezes acontece. esse horário é bem cheio, né? Mas vamos lá, vai dar tudo certo agora. A internet está ótima, sua voz está incrível, a imagem está ótima. E eu quero começar entrevistando a Francisca. Francisca, vai ser uma coisa assim bem intensa, hein, Fran? O que Vamos a lá. bebida alcoólica pode causar no nosso organismo? Só para a gente entender, né, antes de começar de fato a falar dela em cirurgia bariátrica. Boa noite, gente. Eu sou psiquiatra, né? Atuo nessa área de pesquisa em obesidade, cirurgia bariátrica, transtornos alimentares. E é muito importante quando a gente fala do ponto de vista da bebida alcoólica, tem todo esse perfil que ela tem de ação periférica, né? Que nós sabemos, de ação em fígado, em órgãos periféricos. Mas um ponto importante quando a gente fala de álcool também é essa ação central no sentido de poder desregular alguns sistemas de nossas áreas cerebrais, principalmente sistema de recompensa, ali, o córtex pré-frontal. Então, cada vez mais, os estudos, a área de comportamento relacionado ao uso de álcool caminha, porque muito se discute na literatura, né? As pessoas geralmente sabem esses efeitos mais periféricos com relação ao álcool, que pode favorecer a abertura de alguns quadros de câncer lá posteriormente, pode favorecer alguns quadros de alterações intestinais, como síndrome do intestino irritável, pode cursar com alterações do tecido hepático, né? O que as pessoas falam assim, cirrose alcoólica, por todo esse processo de alteração do processo oxidativo, de processo de metabolismo celular. E também isso ocorre em áreas da nossa, em área central, em regime, no nossa área cerebral. Então, a gente tem vários desdobramentos disso com relação a determinados comportamentos. Uhum. Então, acho que isso, eu falei desses segmentos, porque são mais ou menos os segmentos de ação que a gente vai ver nos desdobramentos para a gente poder entender o que se altera após a cirurgia. E Uhum. o que a gente pode refletir sobre isso e o que já se tem de evidências. Exato, muito bom. E as pessoas sempre ficam muito na dúvida sobre a ingestão da bebida alcoólica. Então, assim, a Uhum. gente sabe que a bebida alcoólica ela tem, né, aí as suas questões, né, orgânicas, intoxica, né, tem repercussões hepáticas, de fertilidade também, enfim, Sim. né, Uhum. ela entra no nosso corpo e ela, dependendo da quantidade, né, ela pode fazer um estrago. E aí, pegando esse gancho, né, do quanto que o nosso corpo ele consegue metabolizar, parece que a Organização Mundial da Saúde ela estipula uma quantidade, digamos assim, né, Uhum. para a ingestão da bebida alcoólica. E eu acho importante até as pessoas
terem noção disso, porque senão fica aquela coisa assim, ah, mas eu bebo moderadamente, ah, mas eu bebo muito pouco, é muito socialmente. Então, só para a gente entender as quantidades, fala para a gente, Fran, qual é a quantidade, o consumo, digamos assim, aceitável que a OMS estipula para bebida alcoólica? Uma questão é a Organização Mundial de Saúde, né? O que a OMS coloca é 30 miligramas dia, o que, vamos falar assim, daria uma taça cheia de vinho ou uma lata de cerveja. Mas o que cada vez mais a gente vai discutindo e observando é que isso, na realidade, quando a gente vai fazer essa conversa com os pacientes, né, na prática clínica, quando você pergunta assim, ah, você faz uso de álcool? Geralmente a pessoa já responde assim, não, doutor, eu não sou alcoólatra, eu não tenho problemas com álcool. Então, tem essa quantidade que a OMS discute, mas cada vez mais o que se discute em termos de quem pesquisa, trabalha na área de álcool e drogas, quem trabalha nessas questões de transtorno alimentar, de cirurgia bariátrica, que tem essas questões relacionadas ao controle de impulso, né, de ímpeto para se controlar, a área de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é que às vezes a gente tem que analisar, não é essa questão só, por exemplo, assim, ah, posso tomar todo dia minha taça de vinho. Às vezes a gente tem que pensar que, para além dessa quantidade recomendada, a gente tem que ver o impacto disso. Como que está essa quantidade? Essa quantidade é uma vez por semana, mas é uma vez por semana e a pessoa utiliza naquela ocasião 5 ou mais doses, é uma coisa diferente da pessoa que usa uma vez por semana e usa uma dose. Então, esses desdobramentos vão ajudar a pessoa a até ver os prejuízos que ela está tendo. Então, às vezes, quando eu começo uma coisa, por exemplo, quando eu vou conversar com um paciente em pesquisa, e aí você, às vezes, assim, fala assim, não, mas deixa eu entender, você já... As pessoas estão achando que você está bebendo muito, as pessoas, você já teve algum problema, falta de trabalho, prejuízo de algum compromisso. Então, para quem está aí acompanhando, é profissional, enfim, né, assiste os pacientes e pergunta sobre isso, é muito importante, para além dessa quantidade de quantas doses, entender qual que é a repercussão desse uso de álcool na vida dessa pessoa. Ela está tendo problema com relação ao trabalho? Está tendo problema em casa? Então, tem essa questão da quantidade que o OMS coloca, mas tem muito mais essa repercussão. Porque tem gente que começa uma ressaca na quinta e vai até domingo. Então, assim, e isso tem prejuízos. Então, assim, é importante a gente dimensionar isso. Para além da quantidade do que é recomendado pelo OMS, tem pessoas que eu trabalho no sentido de ficar em abstinência zero. Entendeu, Fernanda? Dependendo do paciente, da repercussão que ele tem, e aí a gente vai pensar em termos de paciente bariátrico, de acordo com a técnica que ele fez, como a gente associa a compensação do álcool como um prazer. Então, é a pessoa poder entender em que lugar que está entrando aquela bebida, para ela dimensionar se ela está tendo prejuízo ou não. Entendi. Então, assim, a gente está vendo aqui que tem muitos profissionais, né, entrando, tem muitos pacientes aqui também. E só para você, assim, então, até me tirar uma dúvida, eu sou nutricionista, para quem não me conhece. Então, quando a gente faz aquela pergunta, por exemplo, né, na nossa anamnese, você faz uso de bebida alcoólica, sim ou não? Isso é muito pobre, né? Isso é muito, muito raso. Eu diria que é quase que não está me dando informação nenhuma. E ainda mais um paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica. Então, você acha, assim, você dando essa dica para a gente, né? Para nós profissionais e até mesmo para o paciente, para ele começar também a refletir, né, sobre esse consumo. Você acha que vale a pena, então, fazer essa reflexão a respeito de quantidade e frequência também? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque, assim, uma coisa é a pessoa que ela tem ali um uso diário em pequena quantidade, ela usa um pouquinho de vinho. Outra coisa é aquela pessoa que é compulsiva, que ela fala assim, quando eu entro num bar, eu não sei a hora de sair. Quando eu começo a beber, eu não tenho ponto de parada. É o que a gente fala que é o binge, né? É o compulsivo. É aquela pessoa que ela sabe como ela vai começar a beber, mas ela não sabe quando vai terminar.
Então, assim, é muito importante, principalmente quando a gente está fazendo avaliação pré-operatória, acontece muito. O que acontece? A pessoa às vezes se sente em julgamento. Ah, se eu falar que eu bebo, eu vou estar fora da cirurgia, não vão me aprovar, porque vão. Enfim, tem todo aquele. Tanto é que quando nós vamos avaliar os dados, né, na literatura mundial, tudo de prevalência, né, de quantos por cento dos pacientes bebem no pré-operatório, geralmente é muito baixo. É abaixo até do que é esperado para a população mundial, que é 9%. E aí isso aumenta muito no pós-operatório. Então, assim, um ponto que talvez seja interessante para refletir aí quando você estiver fazendo a avaliação do seu paciente é: você costuma beber? Aí, geralmente, as pessoas respondem assim. Eu já falam assim, os mais assim, eu bebo socialmente. E como que é? Então, assim, sempre acolher o que a pessoa vai responder. Não assim, assim, você bebe, você não é. Porque isso aí, todo mundo vai dizer que bebe socialmente. Você vai responder ali que bebe socialmente e vai ficar por isso mesmo. E, na realidade, o alcoolismo, problemas com álcool, é uma questão muito velada na sociedade. Não só nesse grupo que a gente está aqui discutindo, mas ninguém tem problema. E quando você vai ver, as pessoas estão tendo complicações na vida. Então, para os profissionais que forem avaliar, sempre acolher, sempre perguntar, mas e mesmo se a pessoa fala assim, eu bebo 2 caixas de cerveja, eu bebo 1 litro de uísque por dia, não precisa fazer aquela cara de assustado. Tá entendendo? Porque às vezes a pessoa já também. Se você escuta com uma escuta que a gente fala, né, dentro da área mental, dentro da psiquiatria, mais acolhedora, não julgando, você vai aproximar a pessoa dela dizer o que ela está passando, porque nós, profissionais de saúde, não estamos para julgar quem nos procura, mas para acolher e poder essa pessoa poder colocar o que ela está passando, até para que a gente possa conduzir, fazer uma conduta que seja mais próxima à realidade daquela pessoa. Olha, Fran, eu acho que você tocou num ponto assim tão importante, que é essa questão do julgamento. A gente que trabalha com obesidade, com cirurgia bariátrica, né, a gente não está ali para julgar ninguém. E o paciente, ele precisa, né, estabelecer essa relação de parceria e de confiança com nós, profissionais, porque a gente vai acompanhar eles no pós-operatório, né? Vão ter várias questões que vão ocorrer. E a gente, quanto mais a gente souber e mais estabelecer essa relação de confiança, né, essa parceria, eu sempre falo, cirurgia bariátrica é um casamento. Então, assim, a primeira consulta é um namoro. Operou, botou a aliancinha no dedo. Então, é um casamento. E esse casamento tem que ser maravilhoso, tem que ser realmente de confiança, tanto por parte do profissional quanto por parte do paciente. E você tocou nesse ponto imprescindível, porque deve estar cheio de paciente aqui pensando, poxa, mas eu fico com medo ainda de falar, sabe, que eu bebo aí, como você comentou. Se eu falar que eu bebo 2 caixas de cerveja, vão vetar minha cirurgia? Não tem nada a ver, né? O veto de uma cirurgia não é por um ponto específico. Eu acho que, assim, quanto mais informação ele der, mais a gente pode ajudar, né, Fran? A preparar. Porque porque, assim, o ponto não é você vai operar ou você não vai operar. Eu acho que sempre o ponto que eu converso é você tem que operar tendo entendimento do que você vai fazer, estando bem preparado e tendo as ferramentas para cuidar disso. Porque, tocando um ponto, alguns aspectos, né, para as pessoas que estão acompanhando aí, pessoas que são no pré-operatório, no pós-operatório, para elas ficarem atentas a alguns pontos. Tem fatores genéticos, ou seja, de pessoas que têm problemas relacionados ao álcool e tiveram ao longo da vida ou uso de substância, abuso de medicamento, ou abuso de cocaína, de maconha, ou seja, pessoas que têm ali uma tendência a abusar de substância como uma forma de modular a sua emoção, é um grupo que eles precisam ponderar melhor isso. Pessoas que não têm muito suporte social também, né, procurar ter toda uma rede de apoio, a construção disso. Também a gente tem assim aquela coisa assim, o álcool é o meu momento de relaxamento.
É o momento que eu me desligo dos problemas, é o momento que eu relaxo em casa. Então, também é uma construção que tem que se fazer no pré-operatório, se possível, para que a pessoa possa ir estabelecendo outros pontos de prazer, outros pontos de relaxamento. Então, esses pontos comportamentais são muito importantes, por quê? Porque eles também vão modulando essas associações que as pessoas fazem, porque tem muito aquele conceito, né, que a pessoa errôneo, que a gente já tem bastante estudo, já tem bastante coisa relacionado a pessoa antes tinha problema com a comida, ela comia em excesso e aí ela fez uma transferência da dependência, né, que as pessoas falam, do vício da comida pro vício da bebida. Então, não é isso que a gente observa. Então, é importante a gente entender se a pessoa tem história familiar de alcoolismo na família, se já teve quadro de depressão anterior. Então, quando você faz isso de uma forma mais completa, você tem mais elementos para você fazer uma avaliação e encaminhar aquele paciente de uma forma mais precisa. Porque depois da cirurgia, você tem sim mudanças relacionadas à cirurgia que podem favorecer, sim, a pessoa ficar bêbada mais rápido, o pico de álcool, a farmacocinética, ou seja, a forma que o álcool é metabolizado no organismo, no pós-operatório, é diferente. Era isso que eu ia te perguntar. E, assim, essa pergunta que eu ia te fazer, né? O que que muda na absorção da bebida alcoólica, né? Do álcool, pós-cirurgia bariátrica? E eu queria muito, depois que você me respondesse isso melhor, você fazer um gancho, porque muitas pessoas pensam assim, eu vou trocar a compulsão da comida por bebida. Por isso que eu tô bebendo mais e tô ficando mais bêbado. Então, seria interessante as pessoas entenderem essa questão de existe uma troca? Será que é a compulsão, mas é a compulsão por tudo, né? E como é que muda essa relação? Como é que muda o meu organismo em relação à bebida alcoólica? Em relação à absorção? Eu realmente fico bêbado mais rápido? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta. É assim, primeiro, né? Para quem já fez cirurgia ou quem está se preparando, é importante entender que você vai ter uma mudança, sim, da forma que seu organismo vai metabolizar o álcool. De que forma que é essa mudança? Independentemente da técnica cirúrgica. Tanto as cirurgias restritivas, né, o sleeve, quanto as cirurgias do tipo mista, né, o bypass, enfim, modificam. Lógico que a gente sempre tem, nesta área, a gente tem muito mais estudos, muito mais evidências com relação à cirurgia do tipo bypass, em termos de estudos, de quantidade de evidência, que você tem o seguinte: o tempo, o pico, por exemplo, quando você analisa, por exemplo, a pessoa tomou ingestão de álcool, o pico do álcool no organismo cerebral é muito rápido, o que seria em termos de 6 a 7 minutos em pessoas não operadas. Alguns estudos já trazem essa farmacocinética em quem fez a cirurgia, o tempo, esse pico de álcool no cérebro são de 2 minutos. Ou seja, é muito rápido. Então, o que acontece? É um gatilho ali, porque você tem uma substância agindo, né, no seu cérebro, no sistema de recompensa, que dá uma descarga de neurotransmissores, principalmente a dopamina. E ali, aquele gatilho pode servir para quê? Para que a pessoa queira aquilo. E também aumenta o tempo, para além desse pico que é mais rápido, a pessoa, por exemplo, vamos falar assim, né? No termo aí, se tem muito paciente, como se diz, o álcool bate mais rápido na cabeça, dá mais efeito né? A onda bate mais rápido. E também a pessoa, por conta dessa farmacocinética, desse metabolismo, o tempo que o álcool fica ali também é maior. Então a pessoa tem um efeito de ficar bêbada ou chapadinho, ou aí vai depender da quantidade, mais rápido, e você também tem uma maior, então, agressividade em sistemas periféricos, em fígado. Então, é um contexto, porque ele é modulado tanto pelos hormônios intestinais, que a gente tem mudança no pós-cirúrgico, pela grelina, e também pelos peptídeos intestinais. Então, assim, isso ainda não é, assim, nós não temos clareza de todos esses mecanismos.
Mas cada vez, por exemplo, assim, só para situar, né, quem é da área de pesquisa, que está aqui nos acompanhando, a primeira vez que acenderam uma luz amarela e falaram assim, poxa, quem opera tem mais problema com álcool? Ou quem tem mais problema com álcool opera mais? Porque, né, porque tem muita aquela coisa assim, a cirurgia causou o alcoolismo. Então, a gente tem tanto casos que se abriram depois da cirurgia, casos novos, como pessoas que já tinham problema antes. E a primeira vez que isso foi falado foi em 2007. O primeiro paper que sinaliza enfim, essa questão foi em 2007. E a primeira revisão que se teve do assunto para falar realmente... Desculpa aí, que teve um cachorrinho que entrou aqui, qualquer coisa eu ponho o fone. E a primeira vez que se teve assim, falar assim, não, nós temos evidências para falar que se tem uma associação, foi em 2015. Por que eu estou pontuando isso? Que é uma área assim, nova, né? A gente sabe que construção de conhecimentos científicos de uma forma mais consistente, que a gente possa localizar tanto essas ações periféricas quanto centrais cerebrais, é uma construção. Então, assim, falando para os pacientes, agora, né, para quem trabalha com pesquisa, para quem é profissional, nós temos já muitos elementos para orientar os pacientes, né? Principalmente que essa tendência ao uso de álcool aumenta com o tempo, principalmente a partir do segundo ano de cirurgia. Então, assim, eu acho que hoje nós já temos um conjunto de informações quando eu vou trabalhar no pré-operatório, os profissionais de saúde mental, para poder trabalhar o paciente de uma forma que ele entenda o que ele vai passar, que ele entenda as etapas emocionais, até para ele se preparar e não ter esses casos depois que a gente vê de vários casos, quem acompanha aí pacientes que operaram ou pacientes que não operaram, com quadros de cirrose hepática, com quadros de complicação grave devido ao uso de álcool, que não é só exclusivo, né, dessa área que a gente está aqui hoje falando, mas é uma questão meio velada na sociedade. Então, eu agradeço a oportunidade da gente estar podendo falar disso e podendo esclarecer esses pontos. Nossa, muito bom. E eu gostei de você ter tocado no assunto, né, do primeiro estudo em 2007, mas aí em 2015 começaram novos estudos. Isso mostra o quê? Primeiro, um gap entre esses anos, né, um gap até longo. Mas foi construindo. Tipo assim, por conta de uma construção, né, de pesquisas. E a gente sabe também que as pesquisas em cirurgia bariátrica começaram também, né? Mas, assim, vamos botar assim, nos últimos 20 anos, a gente já tem aí, né, um bom... bastante artigos já publicados nesse sentido. E um outro ponto que você também tocou, e eu pensando aqui com cabeça de nutricionista, tem um monte de nutricionistas aqui que trabalham com cirurgia bariátrica, eu acho que devem estar pensando a mesma coisa. Se no pós-operatório eu acabo... eu continuo com esse meu manejo do álcool, por assim dizer. O álcool entrando no estômago pequeno, ele acaba preenchendo o espaço e a pessoa não come. Então, assim, a bebida alcoólica, primeiro, de forma mecânica, restritiva, ela já vai impedir que a pessoa se alimente. Esse é um primeiro ponto que vai levar esse indivíduo a não ter, né, nutrientes o suficiente, variados, o suficiente na dieta. Segundo ponto, a própria bebida alcoólica, ela não só compete, mas ela também prejudica a absorção e a biodisponibilidade de determinadas vitaminas e minerais. Então, para quem está assistindo a gente, agora para o paciente, né? Muito cuidado com essa... mas a OMS diz que eu posso beber um pouquinho todo dia. Só que você é um operado, você já tem questões absortivas, né, por conta da própria cirurgia. Se você coloca um elemento, né, no caso o álcool, que também prejudica a absorção de micronutrientes, você vai juntar os dois e você pode ter aí uma deficiência mais grave. E o terceiro ponto que eu quero muito que você comente, Fran, a questão do reganho de peso. Porque bebida alcoólica tem caloria, né? E aí, o que você observa na sua prática? Você que é uma profunda estudiosa de reganho de peso, a gente sabe disso, você estuda isso desde sempre, né? Tem artigos publicados sobre esse tema. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal sobre essa questão do álcool e reganho de peso.
isso é fato, né? Vocês que são nutricionistas aí, vocês sabem que quando aquele paciente, por exemplo, vocês estão ali lutando para que ele siga o programa alimentar de vocês, o paciente diz que come muito pouco e que faz exercício e que cuida de tudo, e você vai ver assim, o que ele tem ali? Às vezes ele tem a ingestão de álcool, que vocês sabem que tem um alto valor, como a Fernanda explicou aqui, calórico associado, e não tem essa questão nutricional, né? Que vocês tanto se dedicam. Então, tem associação com reganho. Assim, em termos de evidências, né? Quando a gente fala de literatura, ainda está em construção. Por quê? Porque a forma de acessar essa associação entre pacientes que voltam com reganho de peso e esse desfecho de uso, que a gente tem um nível de uso de álcool, né? O uso abusivo, quando a pessoa tem esse uso que prejudica ela em algumas atividades, que prejudica ela para realizar algumas coisas, ela tem uso abusivo, que ela faz esses episódios de ingesta em grande quantidade, e você tem limites de dependência do álcool. Então, quando nós, profissionais da área de saúde, vamos avaliar isso, você tem essas duas formas, depois eu explico melhor elas. Só que ainda, como tudo que a gente faz e quem trabalha com pesquisa sabe, ainda não tem tantos estudos. Então, assim, ainda tem associação. Mas ainda, quando você vai ver a qualidade dos estudos, eles ainda não reportam isso de forma tão clara, até mesmo porque você tem que dificuldade para fazer esse acompanhamento em longo prazo. A gente sabe que tem um longo abandono de pacientes nesse tipo de estudo. E outro ponto, o que acontece? Quando vai para avaliar em pesquisa esses pacientes no pré-operatório, o que eles falam? Não bebo. Não bebo. Aí no pós-operatório, às vezes parece, nossa, tanto paciente aqui, tanto, né, em termos de percentagem, a prevalência baixa no pré-operatório, estudos né, que foram acompanhar os pacientes no pré e pós-operatório longitudinais, e aqui no pós, com tanta gente. Então, assim, para poder falar para vocês que na prática clínica, né, eu falando quanto pesquisador, essa resposta. Eu falando quando clínica, sim. Quando eu atendo pacientes que retiram o álcool, isso não só na clínica de pós-cirúrgico, mas em vocês que são escoladas, né, a balança de vocês não mente. A balança desce. Enfim, a biopedância ali é a hora da verdade. Então, assim, é importante outro ponto, complementando aí o que a Fernanda... Sim, na prática clínica eu posso dizer que tem associação e vocês mais que nunca sabem disso. Outro ponto, às vezes o que acontece? O paciente com aquele medo de voltar a ganhar peso, ele começa a ficar meio perturbado e começa assim, não comer, ou seja, piora assim, a composição corporal dele para quê? Para poder beber. Porque ele já sabe, né? As pessoas hoje têm muita informação e, enfim, quando a pessoa ela já sabe que ela vai beber. Então, o que ela faz? Para não ganhar peso, ela passa a restringir o que ela come muito pouco para poder beber. Então, assim, são cenários também que às vezes a gente tem que olhar com cuidado, porque essa pessoa, assim, vai caminhar para todas essas questões desabsortivas, essas questões aí que a Fernanda bem pontuou, de quem não faz uma suplementação correta, de quem não faz aí uma alimentação que precisa. Parece que surgiu aqui uma pergunta. Surgiu aí uma perguntinha, O que fazer com pacientes que não conseguem largar o álcool? Ana Maria, eu tô anotando aqui, eu tô com bloquinho e caneta. Eu vou anotar essa sua pergunta, tá, Ana? Porque eu preciso que a Francisca me responda um ponto antes de responder essa pergunta da Ana, porque eu tenho certeza, Ana, que vai fazer aí, vai encaixar nessa pergunta, por assim dizer. E a minha pergunta para a Francisca é a seguinte: a pessoa utiliza o álcool muitas vezes como que manejo do estresse. Eu tô estressada, vou beber vou tomar uma bebidinha. E hoje o dia foi muito tenso, mereço, tomar uma cervejinha no jantar. Hoje nós almoçamos numa churrascaria, vou tomar um chopp geladinho, é verão. Eu acho que muitas pessoas devem estar assim, realmente, né? Eu acho que eu já ouvi isso e eu mesmo já pratiquei isso.
Então, Fran, coloca para mim, por favor, o que acontece com essas pessoas, né? Quando elas utilizam o álcool como, digamos, manejo do estresse, da ansiedade, até mesmo da frustração, e qual o efeito rebote? Porque a pessoa bebe, depois eu escuto, sabe o quê? Nossa, eu bebi, mas parece que depois eu estou me sentindo pior ainda. No dia seguinte, sabe, ressaca, não só do álcool, mas tipo uma ressaca assim, ai, eu estou mais deprimida ainda, né? Isso não Explica é um impressão. pouquinho. Sim, Não? Cláudia, vai ficar salva aqui a live, depois no perfil do Vai ficar salvo. Centrobari, doutora Cláudia, e depois responde, tem essa pergunta aqui da pessoa que perguntou quanto tempo. Estou Agora, anotando. respondendo, assim como para a comida, para esses comportamentos que são bons, comida é maravilhoso, tem todo o lado simbólico, a bebida também, ela na nossa sociedade, ela é associada muito com esse momento, vamos tomar uma para relaxar, o happy hour, os encontros das amizades muito centrados no álcool. Então, depende muito de qual que é o contexto social da pessoa, o que representa aquele uso de álcool para ela. Então, assim, é uma construção que vocês profissionais têm que refletir, porque às vezes a pessoa, ela só tem este mecanismo, como assim, às vezes a gente vê com a comida também, de alívio. Então, por isso que é importante quando a gente vai atender as pessoas, vai nessa área de saúde mental, abrir perspectivas. Porque às vezes a gente segue para o mesmo caminho e não consegue olhar para o lado, não consegue ver outros caminhos. Então, depende de você poder também ver prazer em outras coisas, em outras atividades. Então, às vezes, o trabalho não é só assim, falar que não vai beber. O álcool, a gente, por exemplo, assim, que nem quando você trabalha com cigarro, a política de cigarro, a gente também tem toda uma campanha aí, que tem uma sociedade, a ABAD, da Associação Brasileira de Combate ao Uso de Álcool, que faz todo um... Porque assim como a gente também tem para obesidade, em termos de políticas de propaganda de comida, tudo isso, as políticas com relação à propaganda do álcool. Então, a gente tem toda uma associação que já é automática na sociedade. Vê aquela imagem da foto da cervejinha, da propaganda do uísque. Então, assim, é importante analisar o contexto de cada um. Para poder a pessoa aí que tem este perfil de paciente, ela entender que às vezes não vai bastar dar essas explicações teóricas, porque a teoria a gente vai lá e fala, olha, causa isso, causa aquilo, comecei a falar assim. Mas se a gente não compreender toda a história, né, história do paciente, ver o contexto dele, às vezes o paciente, o lugar social que ele tem é o bar. Ele não tem nenhum outro hobby, ele não pratica, ele não está inserido em outro meio social para além daquele convívio de bar. Então, que tanto é que um dos fatores que a gente vê de maiores problemas com relação ao álcool no pós-cirúrgico é pessoas que não têm senso de pertencimento no coletivo. Então, às vezes, a gente abre estratégia de acordo com o paciente, ele vai para a igreja, por isso que funciona, às vezes, paciente que converte, que a gente vê aí que aos evangélicos que estão nos acompanhando, né? Que convertem para aquelas religiões que não podem álcool, ou seja, dá uma sensação de pertencimento a um grupo. Às vezes a pessoa entra para um grupo de leitura, então assim, se eu ficar falando aqui, a gente tem inúmeras estratégias que vai depender também do que faz sentido para a pessoa. E depende também, né? E também depende do nível que a pessoa pode ou não beber. Então, assim, tudo isso, teoricamente, para quem opera, gente, o melhor era refletir, caminhar sem álcool. Agora, respondendo a pergunta da Fernanda, que eu vou desdobrando aqui. Sim, a gente tem os efeitos psicológicos da famosa ressaca. Então, sim, você tem, em termos de nível, pessoas que têm sintomas depressivos mesmo, para além daquele cansaço físico, das questões relacionadas ao aspecto físico, da desidratação, que vocês sabem que o álcool desidrata, tudo, esses sintomas às vezes de náusea, de desconforto,
tem pessoas que têm desconfortos emocionais muito intensos. Sentem-se mais ansiosas, não conseguem fazer as coisas, não conseguem se concentrar, não conseguem fazer nada. Fica de cama. Então, tudo é uma questão também de se ponderar. A pessoa entender que se ela vai assumir, ou se ela vai perder um dia dela, que ela poderia estar vendo o sol, poderia estar fazendo, enfim, interagindo com o filho. Então, como tudo na vida são escolhas. Então, sim, tem gente que tem intensidades. Quem tem quadros de depressão, quem tem quadros de ansiedade, quem faz uso de medicamento, né, da área e que precisa de suporte de antidepressivos e outros medicamentos. Então, é como tudo, gente. Se a pessoa não tiver alguma análise do que aquilo causa para ela vai fazer comportamentos que não são tão bons para ela, assim como envolvem situações de risco, dirigir, relação sexual desprotegida, e aí vira uma cascata. Então, assim, acho que é importante analisar o contexto de cada um, né? Falando para profissionais, os pacientes que estão nos acompanhando, é você ponderar aí como que tá na sua casa. Tá bom? Não tá? Eu tô exagerando, eu tô tendo problema, eu não tô conseguindo trabalhar, principalmente agora com esse contexto que nós estamos vivendo, né? Do isolamento social, da quarentena. A gente teve um índice altíssimo de uso abusivo de álcool, que está repercutindo em várias questões. Então, assim, violência doméstica, paciente com prejuízo para fazer o home office, que não tem que sair de casa, então tem o dia inteiro para recuperar da ressaca, ou às vezes começa a beber mais cedo. Então, eu acho que é você não deixar a coisa abandonada, né? Falando assim, para quem está com problema nisso, está aqui nos assistindo, entender que tem como cuidar, como ultrapassar isso, como poder estabelecer estratégias que sejam melhores para você. Então, assim, Fran, nossa, para mim, eu acho que para muita gente está sendo uma aula incrível. E então, pelo que eu entendi, os pacientes que usam o álcool para manejo do estresse, para manejo da ansiedade, eles precisam tratar a causa, né? E não utilizar um tapa-buraco, digamos assim. E para aqueles pacientes que têm essa ressaca, digamos, moral no dia seguinte, evitar entrar de novo no ciclo vicioso. Porque a pessoa acorda, tô mal, tô sóbria, vou beber para ficar legal de novo. Então, assim, e aí vai virando um ciclo e essa pessoa pode virar, né, até mesmo uma alcoólatra. Assim, para a pessoa que, só complementar aí, Fernando, que você falou, por Claro. exemplo, a pessoa que acorda mal e já bebe para melhorar, já é um indício de que a coisa não vai bem. Não vai entendeu? bem. Assim, não vai bem. Isso é até um critério de dependência, porque quando você fala em uso de substância, você tem critérios, por exemplo, o efeito de tolerância, que é a pessoa, cada vez para ela poder atingir aquele barato, né? Assim, a onda, por exemplo, do álcool, ela vai aumentando ali a quantidade. Tem a questão que, por exemplo, da fissura, né? Da vontade, que a pessoa, às vezes, passa a organizar o dia inteiro dela em função da bebida. É para comprar, é para usar. Tudo na vida é relacionado à bebida e no outro dia é para cuidar da ressaca e assim por assim vai. E aí o que você falou são pontos de alerta, tá, gente? Enfim, tem gente que usa a bebida para relaxar e não se prejudica. E usa ali de uma forma tranquila. Então, como tudo, né? Depende de cada constituição. Cada um aí tem uma máquina, né? para cuidar. Sim, Bom, e vamos responder então duas perguntas. Primeiro da Ana, né? O que fazer com pacientes que não conseguem largar o álcool? Por isso que eu falei, Aninha, guarda porque a gente vai entrar nessa. Responde primeiro essa pergunta e a outra pergunta é da Grazi, que é uma pergunta muito pertinente, muito importante. Depois da cirurgia, quanto tempo eu vou poder beber? Depois de quanto tempo depois da cirurgia eu posso beber? Então, a primeira pergunta, né? O que fazer com os pacientes que não conseguem largar o álcool? Eu acho que quando a gente fala largar, primeiro tem que ver se essa pessoa está tendo algum problema. Porque às vezes a gente faz uma recomendação, nós profissionais da área de saúde, larga de comer doce, mas o doce faz bem para a pessoa. Larga de fumar, mas a pessoa
enfim, tem a questão do tabagismo. Então, assim, o largar precisa ser estabelecido. Se a pessoa está tendo esse problema de abuso, se a pessoa está tendo um quadro de dependência. Então, assim, eu recomendo, é a Ana, né, que perguntou, se o paciente não consegue, Ana, se o paciente não consegue largar, é acolher esse paciente. Primeiro, que nem quando a gente faz, quando trata o paciente que luta a vida inteira contra o peso. Você não vai apontar ele e falar assim, olha, você tem um peso, enfim, trata na marra. Ou... Assim também é com relação ao álcool. É ir acolhendo a quantidade, é ir vendo se esse paciente está tendo problemas já na sua vida, ou estão tendo sintomas emocionais, e conversando com jeitinho para que ele possa diminuir. E encaminhar, às vezes, para outras estratégias para que ele possa ter um outro repertório comportamental. Uhum. E a Grazi perguntou, depois da cirurgia, quanto tempo a pessoa pode beber depois que faz a cirurgia bariátrica? Qual seria assim, uma recomendação? Essa resposta a gente não tem, entendeu, Grazi? Assim, se for pensar assim, quando a gente fala, por exemplo, no pré-operatório, o ideal seria a pessoa ficar ali 6 meses. Pessoas que têm quadros de dependência de álcool, ou seja, pessoas que sabidamente já tiveram problema, que fizeram um tratamento para dependência com álcool ou com outra substância, o que a gente às vezes recomenda é 1 ano de abstinência para poder operar. Quando vai para o pós-operatório, quanto mais tempo a pessoa conseguir ficar sem beber, melhor. Se ela conseguir voltar a beber depois de 1 ano, beber pouco, ou a partir do 2º ano, por conta dessas modulações cerebrais de adaptação. Porque se a pessoa bebe logo no início, às vezes ela pode ter esse sistema de ativação mais acentuado por conta desse mecanismo de ação do álcool. Assim como um fator, aí falando em termos de população geral, um fator de proteção para vocês que são pais, que estão aí na luta dos seus filhos, ou que atendem adolescentes, quanto a idade maior essa pessoa começar a se expor ao álcool, não deixar a bebida, né, crianças beberem, ou adolescentes, eu sei que é difícil, ou postergar ao máximo a pessoa se expor, é que nem aqueles... Ela protege mais o cérebro dela nessa resposta aditiva. Assim como é aquelas intervenções que a gente faz nutricionais nas crianças, para não comer tanto alimento com índice glicêmico tão alto lá na infância, que também ajuda, de acordo com a idade, ela não ter aquela relação mais de dependência da comida, assim, né? Aqueles... Então, acho que não tem um prazo exato. Quanto tempo maior? A gente não... Eu não tenho essa... Eu tenho que trabalhar o que for adequado para o meu paciente. É meio empírico, né? É meio arbitrário esse tempo. Mas, em geral, né, o que eu vejo assim, de equipes é em torno mesmo de 6 meses até 1 ano. Tem uma pergunta, Francisca, bem curiosa da Cleide. E olha, gente, o papo com a Francisca é muito bom. O tempo voa, né? A Francisca vai responder essa pergunta da Cleide e depois eu vou querer que a Francisca ela fale sobre um tema assim, para a gente finalizar com chave de ouro essa live, umas questões relacionadas a alcoolismo e uso abusivo, tá? Mas a pergunta da Cleide, muito curiosa. Bebida dá amnésia no bariátrico? Ando com falta de memória. E aí? Então, né, Cleide, Cleide, né? A Cleide é uma pergunta... Isso, Cleide. Então, Cleide, essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque mostra o quê? A intoxicação pelo álcool no bariátrico, ela é maior. Porque a amnésia alcoólica, né, que as pessoas que falam assim, eu bebi, tive um apagão, não lembro o que eu falei, o que eu fiz, por onde que eu andei, caracterizam o quê? Um índice de álcool altíssimo no sangue que caracteriza intoxicação. Isso em qualquer pessoa. E no bariátrico, isso como a gente está falando aqui, como a farmacocinética, a forma que o álcool é absorvido, modifica, o que acontece? A pessoa tem essa intoxicação mais fácil. Então, talvez você não está bebendo tanto, mas você está bebendo e está tendo amnésia porque você está atingindo intoxicação alcoólica, tá? Então, talvez você tenha que rever a quantidade que você vem utilizando de álcool, ficar um tempo sem beber para você ver
como se sente, porque, enfim, tem as alterações também, se você está fazendo as reposições nutricionais ou não, como que está toda essa questão vitamínica, hormonal, alguns parâmetros que a gente tem que também podem facilitar essas alterações, é que a gente fala os apagões, né? Mesmo em pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e não usam álcool, tem alguns que falam dessas questões de apagão. Então, são pontos aí de atenção. Fica um tempo sem, observa como você vai sentir, ou quando for, faz aquela dica, né? Assim, de beber um pouquinho, bebe uma água e vai entendendo aí como que seu organismo reage. Uhum. E só para complementar, né, o que a Francisca colocou aqui, Cleide, essa falta de memória, por exemplo, mas foi um dia que eu não bebi nada. Será que pode ser reflexo? Pode ser, mas assim, é importante você também avaliar outros fatores, porque algumas deficiências nutricionais levam, né, a essa falta de memória. Agora, tem que avaliar também todo um contexto, né? Estresse, coisas demais para fazer. Então, é importante você avaliar outros fatores. Fran, para a gente poder, né, para você pegar esse tema que eu vou botar agora e já dar as suas dicas. Eu estou aqui com uma anotação, que é a seguinte: o que é uso social, o que é uso abusivo e o que é alcoolismo? E qual a dica que você dá nesses 3 segmentos? Porque tem pessoas aqui falando, eu bebo com moderação, moderação. Só que às vezes o que é moderado para um não é moderado para outro. Isso é muito um ponto de referência, né? A minha referência é sobre o que é moderado, o que é pouco, o que é muito. Então, diferencia para gente o que é um uso social, de um uso abusivo, de um alcoólatra. E dá as dicas aí para o pessoal. Eu acho que o primeiro ponto é a pessoa, por exemplo, ela usa, vamos supor, vamos dar o exemplo em vinho. Ela usa uma taça de vinho uma vez por semana. Quando ela passa para o uso abusivo, é quando ela passa na mesma situação, em uma ocasião, a beber mais de 5 doses na mesma ocasião. Então, esse é um critério que a gente utiliza. Por exemplo, a pessoa bebeu uma garrafa de vinho na sexta, uma no sábado. É um alerta. Tá tendo aí, é o que a gente fala, um uso abusivo. Aí a gente vai avaliar se isso quantas vezes por semana. Então, assim, quando a gente fala em uso social, por isso que eu falo, muitas pessoas falam assim, eu faço uso social, mas quando você vai ver, é esse uso abusivo, tá? E quando a gente fala da questão da dependência ao álcool, é essa questão que você falou, da pessoa até acordar, a pessoa passa a ter tanto sintomas físicos quanto sintomas psicológicos relacionados à falta do álcool. Então, é muito importante essa diferenciação da dependência, porque a pessoa passa a usar o álcool de uma forma superior a 3 vezes por semana, acima de 5 doses por ocasião, acima de 3 vezes por semana. Então, é avaliar esses sintomas. Também ver complicações, por exemplo, às vezes a pessoa está... A família passa a dizer, os amigos passam a dizer que a pessoa está tendo um problema. Então, isso também são indícios. Então, acho que a classificação, para a gente poder, para as pessoas terem noção, seria essa frequência e essa quantidade. E qual seria a dica, então, para essas pessoas que às vezes acham que estão bebendo socialmente e estão bebendo socialmente de quinta a domingo? Qual é a dica que você dá para essas pessoas? E para aquelas pessoas que em volta, todo o entorno já está assim, olha, fulano, maneira, você está bebendo muito. Porque a pessoa, às vezes ela fica assim, nossa, mas que droga, que chato. Eu tô normal, né? Eu tô bem, né? Tem aquela coisa de, mas eu não tô nem bêbado. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Para quem está passando por essa questão, é importante a pessoa pensar o seguinte, ela primeiro começar a refletir que pode ter um problema. Porque quando a gente não lida com isso ou nega isso, ela já assume uma postura de negação. Então fica muito difícil ela partir para a etapa de reflexão. Então, primeiro, quando a gente vai fazer um tratamento nesse sentido, a gente vê até qual que é o estágio motivacional dessa pessoa. Se ela já assume uma postura negativa, uma postura de rechaçar isso, ela está numa fase de negação. Então, ela não está tendo abertura para reflexão.
Agora a pessoa já começou a ficar assim, dando sinais de que está reconhecendo que tem um problema. Então, é importante as pessoas que convivem com ela sinalizar. Olha, você está fazendo isso, você está falando coisas que não deve, você se expôs socialmente, você não está trabalhando como antes, você está gastando muito, enfim. Aí a gente bateu em alguém, bateu o carro, e aí por aí vai. Então, assim, então a pessoa ficar aquela coisa moral, né? Ter a ressaca moral, já está na fase reflexiva. Então é importante a gente ver qual etapa motivacional que essa pessoa tá, para que a gente possa ajudá-la. Então, assim, sempre acolher, porque a gente, né, assim, é muito fácil só acusar ou só apontar. Mas se você pega e acolhe aquela pessoa, ela se sente melhor para dizer que está com problema. A gente tem grupos de mútua ajuda, pensando nas dicas. Alcoólicos Anônimos, você tem profissionais que trabalham com isso, ou seja, quando um profissional da área de saúde mental que sabe desses processos, ele recebe essa pessoa que sofre com essa questão, ele vai ver em que etapa essa pessoa está e vai trabalhar para que a pessoa consiga chegar, porque a gente fala que é o que? A ação. Como tudo, né? Vocês maravilhosos fazem seus programas alimentares perfeitos. Tem gente que chega em casa, põe na gaveta ou apaga o e-mail, né? Que hoje em dia é tudo digital, né? Não tem mais o... Põe ali no spam. O e-mail da nutricionista vai pro spam. Então tem que ver que momento que a pessoa tá para que a pessoa, o profissional, possa ajudá-la de uma forma mais assertiva. Olha, Fran, muito obrigada, viu? Realmente foi muito esclarecedor. O nosso bate-papo assim, foi tão gostoso e foi tanta informação importante e útil. Você viu como tiveram poucas perguntas, que eu acho que todo mundo que está aqui assistindo está absorvendo isso, não só para profissional como vai atuar com o paciente, como o paciente ele vai lidar com essas questões, mas também cada um de nós olhar para dentro de nós para essas questões mesmo, né, do uso do álcool no nosso dia a dia, né, no nosso social, por assim dizer, e também do nosso familiar. Realmente foi assim muito esclarecedor. Gente, acabou. Uma pena. Ficaria mais uma hora com a Francisca aqui, porque ele é maravilhosa. Ai, meu Deus, suspeita. Eu sou fã da Fran. Ela é uma médica incrível, né? E ela trata muito dessas questões comportamentais de uma forma muito brilhante. Parabéns, Francisca, por ser a pessoa que é, a profissional que é. E para gente, eu, Lohane Ferraz, André de Luca, que somos as nutricionistas do Centro Probari, a gente só tem a agradecer. Viu? Muito obrigada por essa live incrível de hoje. Eu que agradeço de poder levar a discussão de um tema que é um tema às vezes espinhoso e é um tema que a gente às vezes prefere não falar, porque essas coisas de comportamento tem muito disso, né? Deixa para baixo do tapete. E serve tanto para os profissionais quanto para os nossos pacientes que estão aí acompanhando, ou para quem às vezes está... Várias pessoas estão aí atravessando por esse problema, né, de pessoas que estão convivendo com pessoas que estão bebendo mais nesse período que a gente está passando por dilemas dentro de casa, que às vezes é importante você entender que você pode ultrapassar isso, que tem várias formas. Então, acho que o mais importante sempre quando a gente fala de algum problema é falar que ele tem solução. E que a solução, às vezes, ela pode ser rápida e, às vezes, todo mundo aqui a gente sabe, por exemplo, quando a gente para construir alguma coisa na vida substancial, com consistência, tem que ter dedicação e assim também é para mudar a nossa mente, algum comportamento. Então, às vezes, a gente derrapa, vaza na curva, enfim, tropeça, é assim, gente, mas tente. E siga adiante aí, eu espero sucesso ao Centro Probari, que o conteúdo é muito bom, falo para os pacientes seguirem aqui, aos queridos profissionais que nos acompanharam e... Enfim, obrigada, gente. Mas, um beijo aí pra Fernanda, maravilhosa. Um beijo. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Essa live vai ficar gravada. E acessem também o Instagram da Maria Francisca, que lá também tem conteúdo muito bacana, de muita qualidade. Gente, muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Beijo, Fran. Beijo, pessoal. Beijo, Fê. Tchau, gente. Todos. Um beijo. Boa noite, gente. Tchau.